Primeiro relato. Era uma noite como qualquer outra naquele sítio isolado, há quase meio século atrás. Eu ainda era uma jovem mãe, recém-casada e com um bebê de apenas 4 meses. Meu marido, um homem reservado e misterioso, não era o pai biológico do meu filho. Eu mal o conhecia, para ser sincera. Naquela fatídica noite de lua cheia, decidimos ir à missa no vilarejo próximo. O caminho de volta era longo e escuro, cercado por uma densa mata de ambos os lados. Enquanto caminhávamos, senti uma inquietação crescente no ar. De repente, meu marido parou. Seu rosto estava pálido e suado. "E querida", ele disse com urgência na voz, "preciso que você faça algo por mim. Suba naquela árvore ali e não desça até eu voltar. Não importa o que aconteça, fique lá em cima." Confusa e assustada, obedeci. Com meu bebê firmemente amarrado ao peito, envolto em seu cobertor vermelho, escalei o mais alto que pude. Observei meu marido desaparecer na escuridão do mato. O tempo passava lentamente. A lua cheia brilhava no céu, lançando sombras sinistras ao meu redor. Foi então que ouvi. Um uivo arrepiante cortou o silêncio da noite, fazendo meu sangue gelar. O som ficava cada vez mais próximo. Meu coração disparou quando vi a criatura emergir das sombras. Era enorme, peluda, com presas afiadas e olhos que brilhavam com uma fome primitiva. Um lobisomem. Eu queria gritar, mas o medo travou minha garganta. A fera farejou o ar e, para meu horror, olhou diretamente para mim. Como se soubesse exatamente onde eu estava. Comecei a tremer, apertando meu bebê contra o peito. O monstro investiu contra a árvore, tentando escalar. Suas garras arranhavam a casca, deixando marcas profundas. Em pânico, quebrei um galho grosso e comecei a golpeá-lo, mirando em seus olhos famintos. Foi então que percebi algo terrível. A criatura não estava atrás de mim. Seus olhos estavam fixos no pequeno embrulho vermelho em meus braços. Meu bebê. Por horas intermináveis, lutei contra o lobisomem. Cada vez que ele saltava, eu acertava com toda a força que conseguia reunir. Meus braços doíam, minhas mãos sangravam, mas eu não podia parar. A vida do meu filho dependia disso. Em um momento de descuido, a fera conseguiu abocanhar um pedaço do cobertor vermelho. O tecido se rasgou, e por um instante terrível, pensei que fosse o fim. Mas consegui puxar meu bebê de volta, golpeando o focinho do monstro com toda a minha força. Exausta e desesperada, comecei a rezar. Implorei a Deus por proteção, por um milagre. E, como se minhas preces tivessem sido ouvidas, o lobisomem recuou. Com um último olhar faminto, ele desapareceu na escuridão. Não ousei descer da árvore. Fiquei lá, tremendo e chorando silenciosamente, até os primeiros raios de sol tocarem o horizonte. Meu marido ainda não havia retornado. Quando finalmente o vi se aproximando, senti um misto de alívio e desconfiança. Ele parecia exausto, com o rosto coberto de arranhões. Pediu desculpas, dizendo que havia sido perseguido pela mesma criatura que me atacou. Em casa, enquanto ele dormia, comecei a notar coisas estranhas. Suas roupas estavam limpas demais para alguém que passou a noite correndo pelo mato. Os arranhões em seu rosto pareciam diferentes. Movida por uma terrível suspeita, me aproximei dele. Foi então que vi. Presos entre seus dentes, fios vermelhos. Fios do cobertor do meu bebê. Naquele momento, a verdade me atingiu como um raio. Meu marido era o lobisomem. A criatura que tentou devorar nosso filho. Não esperei nem um segundo a mais. Peguei meu bebê, algumas roupas, e fugi daquele lugar amaldiçoado. Nunca mais voltei, nunca mais o vi. Mudei de nome, de cidade, de vida. Até hoje, em noites de lua cheia, acordo suando frio. O uivo do lobisomem ainda ecoa em meus pesadelos. E sempre verifico se as janelas estão bem trancadas, se meu filho está seguro. Porque sei que em algum lugar, aquela criatura ainda existe. E temo que um dia, ela possa nos encontrar novamente. Segundo relato. Meu nome é João,
e vou contar uma história que meu avô me relatou antes de morrer. Uma história que ele guardou por décadas, com medo de que ninguém acreditasse nele. Aconteceu nos anos 1920, quando ele tinha quase 25 anos. A vida não tinha sido fácil para o meu avô. O pai dele morreu de tuberculose quando ele era adolescente, deixando a mãe sozinha para criar 3 filhos. Como mais velho, meu avô teve que crescer rápido e começar a trabalhar cedo para ajudar a sustentar a família. Desesperado por dinheiro, ele saiu do interior da Bahia e foi parar num garimpo em Jacareacanga, no Pará. Na época, aquilo era praticamente o fim do mundo. Mata fechada por todo lado, nenhum conforto, só um monte de homens rudes vivendo em barracos improvisados. O trabalho era pesado e pagava pouco. O dono do garimpo tinha um armazém onde vendia comida e suprimentos para os trabalhadores, mas os preços eram tão altos que no fim das contas quase não sobrava nada. Meu avô ficou preso nesse ciclo por algumas semanas, sentindo que estava cavando sua própria cova. Foi então que ele conheceu Joel, um senhor de uns 60 e poucos anos que era uma espécie de capataz do garimpo. Joel recebia os novos trabalhadores, cuidava dos pagamentos e designava as tarefas. Meu avô acabou ficando responsável pela distribuição de mantimentos, junto com outros 2 homens. No começo, Joel parecia ser um cara legal. Mas logo alguns trabalhadores mais antigos começaram a alertar meu avô, e fique de olho nesse velho. Tem algo errado com ele. Meu avô não entendeu direito o que queriam dizer, até que uma noite ouviu uns barulhos estranhos vindo da mata. Parecia que algum bicho enorme estava correndo entre os barracos. No dia seguinte, comentou o ocorrido com os colegas. E é melhor você não se meter nisso, disse um deles, com um olhar sombrio. E essas coisas sempre acontecem nas noites que o Joel some sem avisar ninguém. A partir daí, meu avô começou a prestar mais atenção no velho Joel. Notou que ele sempre usava camisas de manga comprida, mesmo no calor infernal da Amazônia. Uma vez, viu que o velho tinha umas cicatrizes estranhas nos braços, que ele tentava esconder. Joel também nunca tomava banho junto com os outros homens no rio. A curiosidade foi aumentando, misturada com o medo que meu avô não sabia explicar. Ele decidiu que na próxima vez que Joel saísse escondido à noite, iria segui-lo para descobrir o que estava acontecendo. A oportunidade surgiu numa noite fria e nublada. A chuva ameaçava cair a qualquer momento. Todos estavam nos barracos tentando descansar, mas Joel parecia inquieto. Quando o velho finalmente se levantou e saiu dando uma desculpa qualquer, meu avô fez um sinal para o colega do lado. O homem balançou a cabeça, como se dissesse não faça isso. Mas meu avô já estava decidido. Ele seguiu Joel pelas sombras, tentando não fazer barulho. O coração batia tão forte que parecia que ia pular para fora do peito. Meu avô não sabia de onde tinha tirado coragem para fazer aquilo. Joel andou por uns 10 minutos pela estrada de terra, até que de repente saiu pro meio do mato. Me avouez-y tout. A escuridão da floresta parecia engolir tudo. Mas ele já tinha ido longe demais para desistir agora. Com as pernas tremendo, meu avô entrou na mata. Mal tinha dado alguns passos quando ouviu um grito. Era Joel. O grito foi ficando mais alto, mais desesperado, até que de repente, parou. Por um momento, só se ouvia o barulho dos insetos e o vento nas folhas. Então veio um som que meu avô disse que nunca mais esqueceu, um uivo. Não era um lobo, nem nada que ele conhecesse. Era algo diferente. Algo que fez todos os pelos do corpo dele se arrepiarem. Apavorado, meu avô subiu na primeira árvore que viu. Mal tinha chegado no galho mais alto quando ouviu passos pesados se aproximando. Ele prendeu a respiração, rezando para não ser descoberto. Foi então que a lua saiu detrás das nuvens, iluminando a clareira embaixo da árvore. Meu avô quase caiu do galho quando viu o que estava passando. Era grande, muito maior que um homem normal. Andava meio agachado, como se as pernas estivessem quebradas. Os braços eram compridos demais, quase arrastando no chão. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era horrível. Como carne podre misturada com algo que ele não sabia identificar. A criatura estava usando roupas. Ou melhor, restos de roupas.
E meu avô reconheceu. Eram as mesmas que Joel estava usando mais cedo. Ele queria gritar, queria correr, mas o corpo todo estava paralisado de medo. Só conseguia ficar ali, agarrado ao tronco da árvore, observando aquela coisa se afastar em direção ao acampamento. A noite inteira, meu avô ouviu os gritos e a confusão no garimpo. A criatura corria entre os barracos, urrando e destruindo tudo que via pela frente. Os homens gritavam, alguns tentavam atirar, mas nada parecia deter aquilo. Só quando o sol começou a nascer é que o silêncio voltou. Meu avô esperou mais algumas horas antes de ter coragem de descer da árvore. As pernas estavam dormentes, o corpo todo doía. Ele voltou para o acampamento cambaleando, sem conseguir falar. Os outros trabalhadores estavam todos acordados, com olheiras fundas e expressões de pavor. Ninguém falava sobre o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, meu avô decidiu que ia embora. Não podia ficar mais nem um minuto naquele lugar amaldiçoado. Enquanto arrumava suas coisas, viu o velho Joel sentado num toco de madeira, como se nada tivesse acontecido. Os olhares dos dois se cruzaram por um instante. Joel sorriu, mas não era um sorriso normal. Tinha algo animalesco nele. Meu avô sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele saiu do garimpo naquela mesma tarde, junto com outros 3 homens que também não aguentavam mais ficar ali. Durante todo o caminho de volta, nenhum deles falou sobre o que tinha visto na noite anterior. Meu avô nunca mais voltou para um garimpo. Passou o resto da vida trabalhando perto de casa, sempre com medo de um dia encontrar Joel de novo. Ou seja lá o que Joel se transformava nas noites de lua cheia. Ele morreu em 1970, levando esse segredo pro túmulo. Só nos últimos dias de vida teve coragem de me contar essa história. E até hoje, sempre que ouço um uivo distante no meio da noite, não consigo deixar de pensar no monstro que meu avô viu naquela clareira da Amazônia, tantos anos atrás. Terceiro relato. Era 2008 quando minha avó decidiu se mudar para Santo Antônio do Tauá, no Pará. Eu, com meus 15 anos na época, fui junto. A gente foi morar no interior do município, numa casa velha de madeira que rangia com o vento. Desde o começo, os vizinhos falavam que o lugar era assombrado. No início, eu não dava bola para isso. Achava que era só conversa para assustar gente da cidade. Mas não demorou muito para eu mudar de ideia. Logo nas primeiras noites, comecei a notar umas coisas estranhas. Barulhos de passos no telhado, sombras passando rápido pelos cantos dos olhos, aquela sensação de que tem alguém te observando. Minha avó também percebia. Às vezes ela acordava no meio da noite dizendo que tinha ouvido alguém chamando o nome dela. O quintal da casa não tinha muro, era aberto para os lados. Toda madrugada, lá pelas 3 horas, os cachorros da rua vinham correndo para o nosso quintal, latindo feito loucos para alguma coisa. E essa coisa, fosse lá o que fosse, parecia avançar neles também. A gente ouvia rosnados, latidos desesperados e às vezes até uivos. Isso virou rotina, acontecia quase toda noite. Uma noite, eu estava deitado na minha rede na sala, tentando dormir, mas com o coração na boca. Minha avó já estava cochilando na rede dela do outro lado. O silêncio da madrugada era pesado, dava para ouvir até os grilos lá fora. De repente, um barulho alto me fez pular da rede. Parecia que alguém tinha jogado uma pedra enorme na nossa porta. O baque foi tão forte que achei que a porta ia cair. Minha avó acordou assustada. A gente ficou em silêncio, mal respirando, esperando ouvir mais alguma coisa. 5 minutos se passaram, longos como uma eternidade. Então começou. Os cachorros da rua vieram correndo pro quintal, latindo como se tivessem visto o próprio demônio. Meu corpo todo tremia, mas eu precisava ver o que estava acontecendo. Me arrastei até a janela e espiei pela brecha entre as tábuas. O que eu vi naquela noite vai me assombrar pelo resto da vida. Era um cachorro, mas não um cachorro normal. Aquela coisa era enorme, do tamanho de um bezerro, todo preto, com pelo grosso e eriçado. Ele estava de lado para mim, encarando os outros cachorros que latiam para ele. Mas o pior, o que me gelou a alma, foram os olhos dele. Eram vermelhos, vermelhos como sangue fresco,
brilhando na escuridão como duas brasas do inferno. E aquele sorriso! Meu Deus, aquele sorriso! A boca dele era grande demais, cheia de dentes afiados como navalhas. Os cantos da boca se erguiam num sorriso macabro, como se ele tivesse satisfeito com o terror que estava causando. Mesmo ele não estando olhando diretamente para mim, eu sentia que ele sabia que eu estava ali. Era como se aqueles olhos vermelhos pudessem me ver através da parede, como se ele estivesse lendo minha alma. E o sorriso parecia aumentar, como se ele estivesse gostando do meu medo. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não se movia. Fiquei ali paralisado, vendo aquela criatura infernal no nosso quintal. Os outros cachorros continuavam latindo, mas iam recuando aos poucos. Até eles sabiam que não eram páreo para aquilo. Não sei quanto tempo fiquei ali olhando. Podia ter sido minutos ou horas. Quando finalmente consegui me mexer e olhei para o relógio, tinha passado só 10 minutos. Me virei para minha avó, que estava rezando baixinho na rede dela. Contei para ela o que tinha visto, minha voz tremendo o tempo todo. Naquela noite, nenhum de nós dois dormiu. Ficamos acordados até o sol nascer, rezando e esperando que aquela coisa não entrasse na casa. Quando amanheceu, fomos olhar o quintal. Não tinha nenhuma marca, nenhuma pegada. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Nos dias seguintes, eu mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele sorriso macabro, aqueles olhos vermelhos me encarando. Os latidos dos cachorros à noite me faziam tremer. Minha avó percebeu como eu estava abalado e decidiu tomar uma atitude. Uma semana depois daquela noite terrível, minha avó trouxe um frasco de óleo ungido que ela tinha conseguido na igreja. A gente passou a tarde toda orando e passando óleo em todas as portas e janelas da casa. Minha avó dizia que aquilo ia proteger a gente, ia afastar os espíritos ruins. Naquela noite, eu fiquei acordado, esperando ouvir os latidos, esperando ver aquela criatura de novo. Mas nada aconteceu. O silêncio da noite parecia diferente, mais tranquilo. Pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir sem pesadelos. Os dias foram passando e aquela coisa nunca mais apareceu. Os cachorros pararam de vir pro nosso quintal de madrugada. As sombras e os barulhos estranhos na casa também sumiram. Era como se a gente tivesse finalmente expulsado o mal daquele lugar. Hoje em dia, muita gente não acredita quando eu conto essa história. Dizem que eu devo ter sonhado, ou que era só um cachorro grande mesmo. Mas eu sei o que vi. Aqueles olhos, aquele sorriso, não era coisa desse mundo. Essa experiência mudou minha vida. Me fez perceber que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. O mundo espiritual existe, e às vezes ele se mistura com o nosso de formas assustadoras. Só quem já passou por algo assim sabe como é real. Até hoje, sempre que ouço um cachorro latindo de madrugada, meu coração dispara. Sempre que vejo uma sombra passando rápido, eu lembro daquela noite. E sempre que vejo olhos vermelhos brilhando no escuro, mesmo que seja só o reflexo de alguma luz, eu sinto aquele medo gelado na boca do estômago. A gente pode tentar ignorar, pode tentar fingir que não existe. Mas no fundo, a gente sabe. Tem coisas nesse mundo que a gente não entende, coisas que desafiam tudo que a gente acredita ser possível. E às vezes, essas coisas vêm bater na nossa porta no meio da noite, com um sorriso macabro e olhos vermelhos como o inferno.